Seja bem-vindo à segunda mensagem da nossa série de mensagens Juntos. Essa aqui é a Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo e meu nome é Marcelo Berti, eu sou pastor dessa comunidade. Se você nos visita hoje, eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo aqui e nós gostaríamos muito de conhecer vocês. Bom, como você deve ter observado, tudo ao nosso redor parece ter parado. O mundo parou, o trânsito parou, a cidade de São Paulo parou. Mas a bem da verdade é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não parou. Ela continua viva e ela continua ativa. É verdade que tudo parece um pouco diferente. Parece que as rotinas da vida foram alteradas, parece que os movimentos da vida foram mudados, parece que a invasão do trabalho nas nossas casas acabou virando a nossa casa de cabeça para baixo e embora tantas mudanças tenham acontecido, a bem da verdade, a verdade de Deus que orienta a nossa vida continua sendo exatamente a mesma. A igreja não parou e a verdade é a mesma. Na semana passada, quando nós estudamos a nossa primeira mensagem na série, nós definimos que nós precisamos aprender a viver juntos dentro da nossa casa ou a partir da nossa casa. E nós observamos que a primeira coisa que nós precisamos fazer para vivermos juntos é colocar as nossas prioridades no seu devido lugar. Quando as nossas prioridades estão centradas nas prioridades do reino de Deus, quando as nossas prioridades estão estabelecidas pela justiça divina, nós então começamos a entender o reinado soberano de Deus e nós colocamos na sua devida perspectiva o nosso coração. Nós podemos então colocar o nosso coração no seu devido lugar e nós podemos confiar nesse Deus que cuida de todas as coisas, que está acima de todas as coisas e que se importa com cada um de nós. Deus se importa com cada um de nós. E o mesmo Deus que cuidou da nossa família ontem, o mesmo Deus que cuida da nossa família hoje, é o mesmo Deus que vai cuidar das nossas famílias amanhã. Quando as nossas prioridades estiverem no seu devido lugar, quando o nosso coração estiver no seu devido lugar, nós poderemos desfrutar da comunidade que o Senhor Jesus Cristo nos ofereceu, que o Senhor Jesus Cristo morreu para comprar. E quando nós colocamos a nossa comunidade no seu devido lugar, nós entendemos como nós podemos viver juntos. Agora imagine por um momento uma comunidade, um grupo de pessoas que tem suas prioridades focadas. Nós estamos preocupados com o reino do Senhor. O nosso coração está no lugar certo. Nós estamos dependendo e buscando viver uma vida de dependência de Deus. Como é que nós vamos viver essa comunidade juntos nos nossos dias? E é sobre isso que essa mensagem trata. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Nós gostaríamos de aprender a viver juntos nesse mundo digital como uma comunidade vibrante. Sim, o mundo parou, sim, as coisas mudaram, mas as verdades que orientam a nossa igreja, as verdades que orientam a nossa vida, continuam as mesmas. E se você observar em Efésios capítulo 3, versículo 10, você vai perceber que a multiforme sabedoria de Deus, ela é manifesta, ela é conhecida, ela é anunciada a partir da igreja. É a igreja que tem a responsabilidade de demonstrar a sabedoria de Deus, de demonstrar a grandiosidade da sabedoria de Deus e essas muitas formas que essa sabedoria tem. Mas a igreja não é um lugar. A igreja não é um evento. A bem da verdade, a igreja, ela é formada de gente. Gente como eu e você. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós fazemos parte desse grande plano de Deus de fazer a sua sabedoria ser conhecida. E Deus quer usar a nossa comunidade para que essa sabedoria seja conhecida, para que essa sabedoria seja anunciada nesse mundo. Mas nós vamos precisar aprender a viver juntos, para que essa sabedoria, para que esse conhecimento de Deus seja apresentado. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1.
No versículo 2, nós vamos ler o seguinte. Paulo, ele diz o seguinte, ele está escrevendo essa carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados para ser santos, com todos os santos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor deles e Ele é o nosso Senhor. Quando nós lemos esse versículo, nós encontramos algumas verdades muito interessantes aqui. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção ao modo como Paulo descreve esse grupo de pessoas a quem ele escreve. Ele diz que eles são a igreja de Deus. A palavrinha igreja usada aqui por Paulo, ela significa literalmente aqueles que foram chamados para viver juntos. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre esses que foram chamados para viver juntos é que eles foram chamados por Deus. Essa é a igreja de Deus, aquelas pessoas que foram chamadas para estarem juntos por Deus. Mas observe, eles estão em um lugar específico. No caso de Paulo, eles estavam na cidade de Corinto. No nosso caso, nós estamos na cidade de São Paulo. Nós somos aqueles que fomos chamados por Deus para estarmos juntos como Igreja Batista Fonte na cidade de São Paulo. Nós fomos chamados por Deus para vivermos em unidade, para sermos igreja, para andarmos juntos. Se nós quisermos viver a comunidade, se nós quisermos colocar a comunidade no seu devido lugar, nós precisamos aprender que nós fomos chamados por Deus para essa unidade. Nós fomos chamados por Deus para andarmos juntos. E nós fomos chamados por Deus para levarmos uma vida de santidade de acordo com Jesus Cristo. Nós fomos chamados para não só estarmos uns com os outros, nós fomos chamados para viver uns com os outros de tal modo que a nossa vida pudesse crescer em santidade em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para uma vida de santidade e nós fomos chamados também para estar com todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma pequena parte de um grande povo, de todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome de Jesus. Todos aqueles que em todos os lugares. Pense por um momento naquilo que está acontecendo nesse momento ao redor do mundo. Pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes línguas, pessoas de diferentes nacionalidades estão se reunindo como Igreja de Deus para louvar e engrandecer a Deus e levar uma vida de santidade em Cristo Jesus. Da mesma forma que acontece com a gente, nós fomos chamados por Deus para levarmos uma vida santa nos termos de Jesus Cristo e nós somos uma pequena parte de um grande povo de Deus espalhado ao redor do mundo. A nossa comunidade foi também chamada por Deus para estar juntos. E nós precisamos aprender. O mundo mudou, as dinâmicas mudaram, mas a verdade que orienta as nossas vidas continua sendo a mesma. O que nós precisamos aprender nesses dias é como nós vamos viver juntos nesses dias digitais. E talvez a primeira dica seja isso mesmo que nós estamos vendo nesse exato momento. Nós estamos celebrando o nosso Senhor como comunidade através de um culto transmitido pela internet. Nós temos um culto online onde nós vamos continuar a proclamar as verdades divinas, a louvar o nosso Deus. O modelo é um pouco diferente, as situações e as dinâmicas são diferentes, mas nós continuamos com os mesmos objetivos. A igreja não parou, a verdade não mudou. Nós só precisamos nos adaptar a esse novo formato. Nós estamos aqui tendo o privilégio de transmitir, usando a internet, um culto para pessoas que agora não estão limitadas a um lugar físico. Há pessoas que nesse momento estão em outras cidades, pessoas que até esse momento nunca tinham tido o privilégio de conhecer a nossa comunidade, hoje se juntam a nós e celebram conosco o mesmo Deus, a mesma verdade. Com a internet, com esse mundo digital, nós ganhamos um amplo ambiente de oportunidades
para continuar fazendo aquilo que Deus chamou a nossa igreja para fazer. Nós continuamos buscando inspirar a transformação pelo Evangelho. Nós continuamos buscando um culto inspirador, mas nós continuamos a fazer isso em um novo modelo, de uma nova forma. E nós vamos aproveitar todas as oportunidades, todas as ferramentas que nós pudermos para experimentarmos a grandeza de Deus e para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através dessa nova dinâmica, através desse novo modelo, porque nós continuamos querendo honrar o nosso Senhor, nós continuamos querendo servir o nosso Senhor. Mas não é só isso. Nós também temos grupos pequenos, nós temos nos reunido regularmente, apesar de não nos encontrarmos fisicamente, nós estamos regularmente reunidos juntos para orar uns pelos outros. Nossos grupos pequenos estão tendo a oportunidade de contar histórias, de ouvir histórias e de orarmos uns pelos outros. Como tem sido importante para nós, como tem sido revigorante para nós poder encontrar os nossos irmãos e poder dizer: gente, essa semana está difícil, nós passamos por dificuldades, eu não sei exatamente como as coisas serão, por favor, orem por nós, orem pela nossa família. E como é gostoso viver essa dinâmica de igreja, de encorajar uns aos outros, de servir uns aos outros. Como é gostoso viver junto com os nossos irmãos, mesmo em dias que nós estamos separados. Eu sei que o seu grupo pequeno tem tido grandes oportunidades de orar uns pelos outros, de aprofundar a amizade. E se por um acaso você nos visita e gostaria de participar, deixe a gente saber. Aqui do lado você vai encontrar o nosso chat. Deixe suas informações. Nós queremos conhecer você também. Nós queremos orar por sua vida também. Porque nós queremos que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através da nossa comunidade. Nós estamos juntos nesse mundo digital. Nós oramos uns pelos outros. Nós servimos uns aos outros. A dinâmica é diferente, os processos são diferentes, mas nós estamos buscando ser a mesma igreja, ser a mesma comunidade que busca inspirar a transformação pelo Evangelho, como nós sempre fizemos. Aquilo que nós éramos antes das mudanças continua sendo exatamente aquilo que nós queremos ser. Nós queremos ser uma comunidade vibrante, impactante, para a glória de Deus. E por isso nós vamos precisar aprender a viver juntos, a estar juntos. Mas nós vamos precisar também aprender a viver uns com os outros. Se você puder abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, você vai encontrar o seguinte dito de Jesus: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos ameis e que vocês também amem uns aos outros. Nesses dias de distanciamento, nós vamos precisar relembrar esse princípio tão conhecido, essa verdade que não mudou, que não precisa de adaptação. Esse é um novo mandamento de Jesus que nós conhecemos e que nesses dias nós precisamos nos lembrar. Jesus Cristo diz o seguinte: eu tenho um novo mandamento para vocês. E com isso Jesus Cristo nos lembra que nós continuamos tendo que ser obedientes a Jesus Cristo. Nós somos chamados para obedecer a Jesus Cristo. Nós reconhecemos que aquilo que Ele espera de nós não mudou, é a mesma coisa. E nós precisamos aprender este novo mandamento que Ele diz: que vocês amem uns aos outros. Nesses dias de distanciamento, nós vamos precisar aprender a como demonstrar amor uns pelos outros.
Nós precisamos lembrar dessa dinâmica de mutualidade que faz a grandeza da igreja, que demonstra a sua diferença e que manifesta a sabedoria de Deus. Essa grandeza de Deus que é conhecida através dessa mutualidade, desse uns aos outros. Nós servimos uns aos outros, porque aquilo que eu tenho e posso oferecer, eu ofereço, mas aquilo que me falta, alguém pode suprir. É muito legal ouvir histórias que têm acontecido na nossa própria comunidade. Pessoas que tiveram dificuldades nos seus dias de trabalho e que receberam de pessoas da igreja um cuidado diferenciado. Uma compra do mês foi feita, um iFood foi entregue, um Rappi foi enviado. E de como isso tem feito diferença na nossa comunidade, não é verdade? Talvez você tenha recebido um mimo de alguém, talvez você tenha enviado para alguém. Seja como for, essa nova dinâmica precisa ser realizada e esse mesmo princípio do amor mútuo precisa ser realizado nessa nova dinâmica. Nós precisamos uns dos outros e eu ousaria dizer, agora mais do que nunca. Quantos de nós temos passado os dias sozinhos, quem sabe precisando de alguém para conversar? Um telefonema, uma mensagem, como isso faz diferença, meus irmãos? Como isso faz diferença? E nós aprendemos com Jesus Cristo que além de buscar uma vida obediente a Ele e uma vida de amar as outras pessoas, nós precisamos amar como Ele nos ama. E aqui nós precisamos fazer uma pausa e lembrar da profundidade que isso tem. Amar uns aos outros, demonstrar afeto, demonstrar carinho é sempre muito importante. Mas nós devemos lembrar que nós precisamos amar os nossos irmãos na profundidade, na grandeza do amor de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele nos amou até o fim. Jesus Cristo nos amou até as últimas consequências. Jesus Cristo nos amou de modo sacrificial. E, meus irmãos, nós estamos diante de um momento que nós precisamos fazer exatamente isso. Imagina se nós pudéssemos sacrificar de nós mesmos pelo benefício de outras pessoas da nossa comunidade. Famílias da nossa igreja hoje têm familiares que estão passando por um problema, pela contaminação desse vírus tão perigoso. Pessoas da nossa comunidade têm familiares em hospitais. Pessoas da nossa comunidade têm filhos passando pela experiência do hospital. Imagina se nós pudéssemos amá-los sacrificialmente. Imagina se nós pudéssemos fazer por eles aquilo que Cristo fez por nós. Que nós pudéssemos dar de nós mesmos por eles. Em alguns casos, talvez seja uma oração. Em algum caso, talvez seja a ligar para dar aquele conforto, aquele suporte. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos servir mais, nós podemos amar mais. Nós vamos andar juntos, nós vamos estar juntos. Sim, nós vamos viver juntos. Mas nós temos que lembrar que o nosso modelo de vida é o amor sacrificial de Cristo Jesus. Essa verdade não mudou. O mundo pode ter mudado, a dinâmica pode ter mudado, mas nós continuamos igreja. Nós continuamos povo de Deus, nós continuamos servindo e amando os nossos irmãos, nesse uns aos outros que nós aprendemos nas Escrituras. Mas não somente isso, nós precisamos lembrar que nós somos chamados por Cristo Jesus para alcançar outras pessoas. A multiforme sabedoria de Deus tem que ser conhecida através da nossa comunidade. Observe o que no mesmo Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nós vemos Jesus continuar o seu ensino e ele diz o seguinte: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. O que Jesus está dizendo aqui é extremamente importante, é grandioso o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que as pessoas vão conhecer que nós somos seguidores de Jesus Cristo quando nós
amarmos uns aos outros como Ele nos ama. Quando nós aprendemos essa dinâmica de amor, essa dinâmica de mutualidade, essa dinâmica de cuidado sem interesse, sem buscar interesses pessoais, sem buscar elogios, sem buscar honra para si mesmo, mas esse amor mútuo, genuíno e sacrificial. Quando nós fizermos isso de verdade, todos irão saber quem nós somos. A multiforme sabedoria de Deus será conhecida através da nossa comunidade se nós vivemos como discípulos de Jesus. Nós somos chamados para inspirar pessoas com o nosso comportamento. Não existe no mundo nenhuma instituição, não existe no mundo nenhuma organização, nenhuma ONG que tenha o nobre propósito de amar sacrificialmente como nós temos. Não existem paralelos de doação, não existem paralelos de cuidado em nenhum outro lugar como deveria acontecer na igreja. E se as pessoas observarem esse tipo de cuidado nas nossas vidas, elas vão saber que nós seguimos a Cristo de verdade, que nós somos chamados para seguir a Cristo Jesus juntos. Isso vai impactar a vida dessas pessoas. Imagina que alguém ouça o seu testemunho. Eu passava por dificuldades, eu tive problemas com meu emprego, mas os irmãos da minha igreja me abraçaram, cuidaram de mim, me entregaram o que era necessário. Eu estive no hospital, eu tive problemas que eu enfrentei com familiares, mas a nossa comunidade estava orando, a nossa comunidade estava com a gente, juntos, naquele momento, mesmo quando nós estávamos distantes. Imagine que poderoso testemunho do amor de Deus nós poderemos dar. Imagine como nós poderemos demonstrar essa grandiosidade de Deus. O que Jesus está dizendo basicamente é: se a nossa igreja for uma comunidade que ama como Ele ama, nós vamos inspirar outras pessoas a conhecerem essa verdade, a conhecerem a Jesus Cristo, a conhecerem o Deus que nos libertou do nosso próprio egoísmo, da nossa própria individualidade e nos ensinou a viver em comunidade. E se você prestar atenção, nós temos que fazer essa mutualidade, esse uns aos outros, no contexto de comunidade, juntos. Nós precisamos aprender a estar juntos nesses dias. Nós precisamos aprender a viver juntos nesses dias. Mas nós precisamos aprender a impactar, a proclamar, a alcançar as pessoas que estão ao nosso redor juntos. Meus irmãos, nós estamos tendo uma grande oportunidade nesses dias. A verdade do Senhor Jesus Cristo tem a oportunidade de se espalhar pelos 4 cantos desse mundo digital. O poder de Deus não está limitado. A verdade de Deus não está limitada. A igreja de Deus não está presa. Nós seguimos firmes, aprendendo a estar juntos, aprendendo a viver juntos e aprendendo a juntos alcançar outras pessoas. E meus irmãos, se nós aprendemos a viver de maneira vibrante a nossa comunidade, nesses dias de distanciamento, nós teremos um amplo, claro e forte testemunho da graça de Deus nas nossas vidas. Pegue, por exemplo, o que aconteceu nessa semana. Nós tivemos o nosso primeiro grupão. Nós nos reunimos no Zoom, uma ferramenta digital, mas nós vimos uns aos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós tivemos tempo de compartilhar, fortalecer, encorajar e de ter uma experiência de comunidade, estarmos juntos. Eu tive o privilégio, eu e a Gabriela tivemos o privilégio de cair no grupo do Murilo e da Aninha. Nós tivemos o privilégio de participar com Emerson e Família, 2 famílias da nossa igreja que têm passado por momentos mais difíceis, familiares no hospital, que passaram por contaminação pelo Covid e vieram a falecer, pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa oração e do nosso cuidado. Ou como aconteceu com a Eleonora, que está no hospital desde que nasceu. Nós temos pessoas na nossa comunidade enfrentando dilemas difíceis, mas nós
podemos juntos orar uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros e vivemos juntos, estamos juntos e sermos comunidade. Nós fomos chamados para estarmos juntos. É isso que significa ser igreja. O mundo pode ter parado, a nossa igreja não parou. A dinâmica pode ter mudado, mas a verdade é a mesma. Nós vamos viver juntos e nós vamos levar a verdade de Jesus Cristo para outras pessoas, porque nós queremos viver essa comunidade de um modo vibrante. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor continua a impactar as nossas vidas através do testemunho que nós ouvimos de pessoas que têm sido fortalecidas pelo Senhor nesses dias. Como é gostoso, Senhor, ouvir histórias de pessoas que nesses dias de distanciamento têm levado uma vida de estar junto contigo e juntos uns dos outros, Senhor. Nós queremos viver essa comunidade vibrante. Nós queremos viver essa comunidade que vive essa mutualidade, Senhor. Nós queremos viver esse uns aos outros. Nós sabemos que isso fará toda a diferença. Senhor, nos ajuda a amar uns aos outros, nos ajuda a servir uns aos outros. Nesses dias de distanciamento, Senhor, por favor, nos ajude a andar mais perto do Senhor e mais perto uns dos outros. É isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos estar juntos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.